Olá! Hoje, nosso papo vai fundo numa questão que afeta muita gente, como o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, impacta o dia a dia, a produtividade. A gente se baseou num roteiro bem completo sobre isso, que não só descreve os desafios, mas olha, traz umas dicas práticas, para começar já. E uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi aquela sensação, sabe? De estar sempre ocupado, correndo, mas sem sentir que entregou resultado. Vamos tentar entender isso melhor. Vamos sim. E esse ponto é chave, né? Para a gente entender essa percepção, é preciso olhar para as funções executivas do cérebro. Atenção, organização, memória de trabalho, até regulação das emoções. Tudo isso é afetado no TDAH e o material que a gente viu ressalta isso. Entender o porquê por trás de esquecer algo ou de adiar uma tarefa. Não é uma vontade, sabe? O fascinante para mim é reconhecer a base neurológica. Tipo, a memória de trabalho, aquela capacidade de segurar a informação na mente e usar ela, às vezes vira um gargalo mesmo. E os exemplos que o material traz são bem concretos, né? Coisas tipo, sei lá, perder prazo importante ou pular de uma tarefa para outra sem terminar nada. E isso, o famoso começa e não termina. Exato. E a procrastinação, nossa, mesmo sabendo que tem que ser feito. Até manter rotina simples, às vezes parece uma luta. E tudo isso, claro, leva àquela sensação de baixa produtividade, de tarefa acumulando sem parar. Pois é, e se a gente conecta isso tudo, vê o impacto na autoimagem, né? Aí vem aquela pergunta interna: poxa, por que eu não consigo fazer o que todo mundo parece fazer tão fácil? Isso gera um ciclo bem complicado. Tem a cobrança interna e externa, e aí, neurologicamente falando, entra a busca por alívio rápido, por uma gratificação mais imediata. E isso está muito ligado à dopamina, que é chave para motivação, para recompensa. O celular, rede social, vira uma fuga fácil para conseguir esse estímulo que o cérebro está pedindo, entende? Entendo. Essa conexão com a dopamina é bem interessante. Mas olha, o material não fica só no problema, né? Traz muita sugestão prática. E aqui a coisa fica, bom, bem interessante mesmo. A ideia principal, pelo que eu captei, é que pequenas ações, mas consistentes, podem criar um efeito bola de neve positivo. Uma dica, assim, para agora. Pega uma tarefa que leva menos de 5 minutos e faz. Agora mesmo. Uhum. Essa abordagem é ótima porque quebra a inércia inicial. As fontes chamam isso de criar momentum. Superar essa primeira barreira, a de começar, costuma ser um desafio grande ligado às funções executivas. Começar pequeno diminui essa barreira, sabe? Faz todo sentido. Outra coisa que eles falam muito é usar temporizador. Tipo a técnica Pomodoro, né? Foca 25 minutos, pausa 5. Exatamente. A estrutura do Pomodoro dá esses ciclos curtos de esforço e recompensa. Isso pode casar bem com a necessidade de estímulo mais frequente que algumas pessoas com TDAH têm. As fontes também sugerem, por exemplo, definir só umas 3 prioridades para o dia. Para quê? Para evitar aquela sobrecarga de ter uma lista gigante na frente. Ah, isso é bom para não paralisar, né? Isso. E até coisas como dedicar 10 minutinhos para organizar a mesa, o espaço físico, pode parecer pouco, mas ajuda a clarear a mente. E claro, algo que hoje é quase essencial: desligar a notificação de celular por um tempo, tipo 1 hora que seja, para proteger o foco. São várias ferramentas, então. Mas imagino que aplicar isso tudo não seja tão linear. O material fala dessa dificuldade de manter a consistência? Fala assim. E isso levanta uma questão super importante: a personalização. Não tem receita de bolo, né? Usar timer ajuda a delimitar o foco, como a gente disse. Priorizar combate a paralisia na hora de decidir. Reduzir interrupção protege a concentração. Mas a chave de verdade é a consistência e a adaptação. O material reforça muito que é um processo. Testar, ver o que funciona para você, ajustar. Não é buscar a perfeição logo de cara. Entendi. Então, resumindo um pouco, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente. Parece que, primeiro, entender como o TDAH mexe com essas funções executivas é crucial para a gente parar de se culpar tanto pelos desafios de produtividade, né? E talvez o mais importante é que a mudança pode começar com passos bem pequenos, gerenciáveis, aplicados hoje, sem esperar uma solução mágica ou uma grande virada de chave. Numa perspectiva mais ampla, é bem por aí. O objetivo final, como o material sugere, não é tentar consertar o cérebro. Não
é isso. É mais aprender a trabalhar junto com as características dele. Encontrar estratégias, adaptar o ambiente para criar um jeito de funcionar que seja mais harmônico, menos desgastante, que respeite como cada um funciona. Perfeito. E, para a gente fechar, fica uma reflexão que surgiu aqui pensando em tudo isso. Se a ideia de aplicar só uma dessas dicas hoje, tipo aquela tarefa de 5 minutos, ainda parece algo muito difícil, muito grande, o que será que isso está sinalizando? Qual seria, talvez, o verdadeiro primeiro passo que essa pessoa precisa dar nesse momento? Fica aí para pensar.